Já vi várias questões, pessoal, de assim, qual não é um tipo de gráfico do Excel. Eles têm que saber. Teve uma prova da CESP agora que falou em gráfico 4D, de 4 dimensões. Ah, tem umas coisas malucas, eles fazem. Não, né? Eles inventam umas coisas novas, assim, pra gente ficar olhando. 3 dimensões já é bastante, né? Não precisa 4ª dimensão, né? Então, é estranho. É que é estranho justamente porque Excel, até já aproveitando para comentar, né? O Excel trabalha com um negócio chamado de tabela dinâmica. Que a gente não vai trabalhar com isso aqui porque o concurso tem que ser muito específico para trabalhar com tabela dinâmica, tá? Então, por exemplo, eu só dei aula para um concurso que cobrou isso, que foi aqui o concurso do município de Porto Alegre para agente fiscal do município. Eles cobraram isso, mas estava lá no edital, tabela dinâmica. Então, tu tinha que saber isso. E claro, eles chamavam de Excel avançado e eles pediram algumas coisas lá do Excel que geralmente não caem em prova de concurso. E eu não vou fazer vocês perderem tempo aqui vendo validação de dados, outras coisas que também não tem sentido. Mas esse negócio de tabela dinâmica, eu acho que vale a pena pelo menos vocês saberem que existe isso aqui dentro. Ele tem ferramentas aqui para trabalhar com um negócio que a gente chama de Business Intelligence. O que é isso? É o fato de tu poder fazer cruzamento de dados para tomada de decisão. Por exemplo, deixa eu tentar achar um exemplo prático para isso. Imagine o seguinte, eu faço uma pesquisa, eu vou dar um exemplo prático que eu participei meio de longe, mas participei. Na época eu trabalhava numa escola e eles queriam ter uma seguinte ideia. Eles queriam ver entre os alunos, né, quem passou ou não no vestibular da URGS, e eles queriam tentar cruzar essa informação para ver se esses caras que passaram na URGS moravam em quais bairros, para ver se tinha alguma tendência assim, tipo, os moradores do bairro tal passam mais na URGS do que os do bairro tal mesmo na mesma escola. Então eles queriam cruzar umas coisas assim. É verdade, é maluquíssimas, fizeram lá. E renda também. Então eles fizeram várias pesquisas e eles tinham várias tabelas lá separadas. E aí o que eles faziam? Eles cruzavam os dados. Então, putz, vamos ver aqui entre os alunos quem passou na URGS. Tá, esses aqui passaram na URGS. Bom, mas esses aqui, cruza com bairros aí. Daí eles vão ver, tem 10 do bairro tal, tantos do bairro tal. Cruza para faixa de renda. Bom, os do bairro tal, que tem a renda tal, passaram. Os que tem a renda tal, não passaram. Então eles começavam a ter esse tipo de noção. Que parece maluco no primeiro momento, mas as grandes empresas, as decisões vêm de coisas assim. Aliás, quando eu tive que estudar esse negócio de Business Intelligence, o grande case que eles contavam, um estudo que fizeram nos supermercados lá nos Estados Unidos, e o cara ficou famoso por isso, que ele chegou à conclusão no final que eles tinham que botar cerveja para vender do lado de fralda. E quando botaram, as pessoas acharam super estranho ter cerveja do lado de fralda. Mas é que aí o que a pesquisa acabou apontando? Que muitas vezes quem ia comprar a fralda era o homem, aí o homem chegava a comprar a fralda, já olhava a cerveja e acabava levando a cerveja junto. Mas eles nunca teriam esse dado, influenciava na venda, né? Porque o cara olhava assim, cervejinha já vou levar, né? E aí com isso eles passaram a aumentar não sei quanto a venda de cerveja e tal. E aí tem vários outros cases que esse cara fez. Mas esse cruzamento de dados, como é que o cara chegou a essa conclusão? Eles começaram a cruzar dados ali, das pessoas que vieram no mercado, quantos eram homens, quantos fizeram tal coisa. Vai cruzando, uma hora tu chega numa informação importante. O Excel faz isso para vocês. Vocês podem fazer isso no Excel. Tem ferramenta aí para fazer isso. Para ficar cruzando os dados dessa maneira. E é bem dinâmico, assim, simplesmente arrasta para lá, bairro, aí ele cruza o bairro, tal coisa, ele cruza o negócio. Então é bacana até de trabalhar. Mas nós não trabalharemos aqui porque eu não vejo um concurso que cobre isso hoje. Talvez, no máximo, o cara vai te perguntar se o Excel faz isso. Faz. Mais do que isso, eu duvido, porque a menos que tenha no edital. Não é comum, eu não teria uma questão de exemplo para dar a vocês que não seja as da prefeitura aqui agora. Tá? Ou de outro concurso específico da área de informática, também cai isso. Mas para vocês não vejo porquê. Mas saibam que existe isso, né? E aí lá também tu pode fazer gráficos dinâmicos, que ele vai gerando os gráficos onde tu vai movimentando, né? Aí também seria uma coisa um pouco mais maluca. Mas aqui o que tu tem por padrão, por exemplo, pizza. Se for lá o de pizza, tu tem a opção aqui, por exemplo, de pizza com efeito visual 3D, de 3 dimensões. Então tem. Aí os caras vão criando 5D, 6D, eles vão tendo um negócio, sei lá, é tipo MP3, né? Tem MP4, MP5, né? Tudo invenção, né? Mas existe MP4, MP3, MP5 não existe. É que por algum motivo os caras aí resolveram achar que MP era Music Player 5, faz 5 coisas diferentes, faz 6 coisas, não é isso, né? O MP3 é um padrão de compactação de áudio, MP4 é vídeo, MP5, 6, 7 isso não existe. Tá? Existe no mercado ali, nos camelôs, vocês vão achar vários, né? MP5, MP10, MP12, sei lá até onde é que já foi isso. Mas não tem. Tá? É a mesma coisa aqui, o gráfico também, vocês não vão ter essas coisas. A CESP gosta de inventar. Então olha só, na primeira etapa, pessoal, vocês escolheram o tipo de gráfico. Beleza, tipo pizza 3D ainda, tá? Maravilha. Vou para a segunda etapa.
Na segunda etapa, eu tenho que dizer qual é o intervalo. Como eu acabei não selecionando, eu saí lá da minha seleção, eu posso selecionar por aqui, ó. Então eu venho aqui e digo onde é que eu quero. Ó, eu quero aqui. E aí eu clico aqui e ele já colocou lá pra mim, tá vendo? Eu posso dizer pra ele se os meus dados estão organizados em linhas ou em colunas. No meu caso, elas estão organizadas em coluna. Mas se estivesse em linha, eu poderia colocar por aqui. Terceira etapa do meu gráfico é onde eu ajusto os detalhes. Então, olha só, na primeira etapa, o que eu fiz? Escolhi o tipo de gráfico. Na segunda, eu disse os dados, né? Onde é que é a origem dos meus dados. A terceira, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, cara, detalhes que eu quero ajustar aí. Por exemplo, título do gráfico. Eu quero botar um título para esse gráfico. Então, sei lá, pensar ali, faturamento, por exemplo. Faturamento. Beleza. Aqui, ó, eu não tenho como dar nome para os eixos. Por quê? Porque pizza não tem eixo, né? Lembra? Eixo XY lá na escola, aqui não tem como fazer isso. Mas se eu quisesse, eu poderia dar nome para os eixos aqui. Então, se for um de outro tipo, né? Se fosse barra ou coluna, por exemplo, eu poderia fazer sem problemas. Aqui eu posso colocar legendas também. Olha só, legenda. O que é a legenda? É esse cara que está aqui separado, ó, que está dizendo, ó, isso aqui é o João, esse é a Maria, né? Ele vai dizer quem é quem aqui baseado na cor. Essa legenda tu escolhe se tu quer mostrar ou não e aonde tu quer. Se é à esquerda, assim, né? Abaixo, acima, enfim, tu escolhe onde é que tu quer, tá? E rótulo de dados. O que é o rótulo de dados? Rótulo de dados são informações extras que tu pode colocar aqui também. Por exemplo, eu quero colocar ali o nome da categoria direto ali. Eu quero que apareça aqui, em vez de botar o cara aqui, a legenda, eu quero botar um rótulo direto aqui. Então põe aqui o Paulo, Maria e João. Então tu já olha direto pro gráfico, já sabe quem é quem, não precisa olhar na legenda, por exemplo. Ou tu pode dizer, eu quero que fique o valor de cada um ali. Ou até mesmo a porcentagem de cada um ali. Teve uma prova da CESP que perguntou o seguinte, tava um gráfico com a porcentagem, e ele perguntou o seguinte, quando tu vier aqui mudar o valor, o que tu tinha que fazer para atualizar a porcentagem no gráfico? Nada, quando tu muda aqui, muda automático tudo, né? Não tem que fazer nada. Beleza, então tu aqui tu escolhe esses detalhes, e aí no final, tu vai avançar para a última opção. A última opção que tu tem é o seguinte, onde tu quer botar o gráfico? Se tu quer botar na mesma planilha onde tu tá, ou se tu quer colocar ele numa planilha nova, aí tu pode dar um nome para essa planilha aqui. No nosso caso, eu vou clicar aqui, vou deixar essa opção de ir na própria planilha, como objeto nessa planilha. E aí, não concluir, ele coloca o gráfico aqui para mim. Então já está aqui meu gráfico. Aqui não ficou tão bom até, porque como eu estou usando essa resolução baixa aqui para ficar uma imagem um pouco melhor para vocês, não fica tão legal. Mas se eu tivesse usando uma resolução melhor, vocês vão ver que ele já mais ou menos monta legalzinho essa planilha. Fica legalzinha. Depois que isso aqui está pronto, tu ainda pode ajustar tudo de novo. Mas como é que tu vai ajustar? Bom, ele abre essa barra aqui de gráfico, que tem as opções por aqui. Ou aqui os concursos geralmente te cobram. Vou aumentar um pouco aqui. O que os concursos geralmente falam é o seguinte, olha aqui, ó. Quando eu estou numa célula qualquer, olha para os menus lá em cima. Tá vendo que eu tenho menu dados? Agora olha quando eu clico no gráfico, tá vendo? Ele muda para gráfico. E aí todas as opções de gráfico estão aqui. E que opções são essas, ó? Tipo do gráfico, dados de origem, opções de gráfico e local. São aquelas 4 etapas do gráfico. E lá no Calc é mais ou menos igual isso, pessoal. É tudo igual. Não vou fazer no Calc de novo, mas é a mesma coisa. Tá? Mais ou menos a mesma coisa. Se tu quiser, tu pode adicionar dados ou aqui exibição em 3D. Tá bem? Vira aí no 2013, deu para ter uma ideia de uma criação de um gráfico? Tá, vamos fazer no 2010 então. Que daí é com esse material extra que vocês têm aí, tá? O 2010, pessoal, tá ridículo de fazer gráfico. Por que que tá ridículo? Já tem até uns dados aqui, ó. A, B, C, 2, 3, 4 ali, tá vendo? Vou criar um gráfico aqui. Então, pergunto para você o seguinte, onde é que eu vou para criar um gráfico? Qual guia eu vou para ter um gráfico aí? Inserir, né? Pô, vou inserir um negócio novo. Inserir, beleza. Tem a opção aqui de gráfico. Aqui a gente tem um cara até que é engraçado, que é esse mini gráficos aqui, ó. Isso aqui é um troço maluco. Tu pode botar um gráfico dentro de uma célula só. É um mini gráfico pequenininho. Tá, mas vamos pro que cai mais na prova. Gráficos, tá? Porque aquilo é bonitinho. Fica um gráficozinho dentro da célulazinha ali. Fica legal. Mas olha aqui, ó. Gráficos. Aqui ele já tá os tipos, tá vendo? Os principais tipos já aparecem na largada. Colunas, linhas, pizza, barra, área, dispersão. E aqui tem outros. Que aí tu pode escolher entre todos os caras ali que tem de opção, tá? Mas digamos o seguinte, ó, para ficar parecido com o outro que eu fiz, pizza. Aí tu vem aqui, tem tipos de pizza, ó, pizza 3D, por exemplo, tá? Então tá ali.
E pronto, ele já colocou o gráfico, eu não fiz mais nada, tá vendo? Não tem etapa, não tem nada. Clicou, ele fez o gráfico. Tá, ficou grande demais aqui, até para você olhar, deixa eu diminuir aqui o zoom. Bom, tá aqui o cara. Mas tá vendo? Ele já botou a legenda ali, já fez tudo certinho, na largada. Com os dados que estavam lá no cantinho, ele já gerou o gráfico direto. Ah, professor, mas agora eu queria mudar. Bom, se tu quer mudar, quando tu clica aqui, ele já aparece ali ferramentas de gráfico. Ele tem 3 opções aqui, ó. Design, layout e formatar. Design, pessoal, tem a ver com o estilo do gráfico, né? Tu pode trocar de uma vez só ali o estilo inteiro do gráfico. Tá vendo? Aqui tá coloridinho. Se eu quiser, eu posso botar tons de cores diferentes, preto e branco, layouts rápidos, ó. Aqui ele tem os layouts rápidos. O que é isso? É quando tu escolhe, ó, eu já quero aqui que tenha, por exemplo, as informações aqui dentro, a porcentagem e o nome da categoria. Já pode fazer direto. Então ele tem uns caras pré-prontos aqui que tu simplesmente coloca ali, ele já coloca para ti na hora. Então são fáceis. Selecionar dados. Se não eram os dados que eu queria, eu posso clicar aqui e selecionar os dados lá. Ah, deu errado, não era o que eu queria. Alternar coluna e linha. Se os dados estavam organizados em linha, não em coluna, eu posso inverter por aqui. Então aqui seria o lugar para inverter, ó. Não é o caso, porque senão nem daria certo o meu gráfico. Alterar tipo do gráfico. Eu posso vir aqui alterar o tipo do gráfico e ainda salvar como modelo. Se eu quiser, eu salvo esse cara como modelo. Salvar como modelo, eu faço vários ajustes e salvo ele. Toda vez que eu quiser usar esse tipo de gráfico, eu abro esse gráfico e ele está lá nas opções. Então eu posso usar ele como modelo. Depois tem lá layout. Layout são as modificações mesmo que tu vai fazer. Para isso, ela era legal. Deixa eu fazer o seguinte. Vai lá. Ops. Aqui. Tá. Pessoal, os nomes, vocês têm nesse material de vocês aí os nomes, tá? De cada uma das áreas. Por incrível que pareça, isso é importante. Lá na página 3, ó, do materialzinho extra de vocês, tem os nomes de cada uma das áreas ali. E para que elas servem. Aliás, esse material tem até o passo a passo de como criar um gráfico, tá tudo aqui, tá? Então, olha só. Mas isso é importante para essa edição agora ou para as anteriores? Não, isso aqui é igual para todos, né? Os elementos do gráfico é o mesmo, ó. Área do gráfico. É essa área toda do gráfico. Tá. É igual em todas as versões, inclusive no cálculo. Já. Por isso que é legal de saber, porque é igual para todo mundo, então isso vale a pena. Então aqui ele tem, ó, a área de todo o gráfico. O item 2, ele fala em área de plotagem. Vocês estão vendo a área de plotagem? É a área onde efetivamente estão as barras ali do meu gráfico, estão vendo? Aquela área ali ele chama de área de plotagem. Neste caso seria essa área aqui onde está o meu círculo. Só esse pedacinho do círculo é minha área de plotagem. Tudo é a área do gráfico. A área de plotagem é a área onde está só o círculo. No caso de vocês, onde estão as barras, né? Então até é mais fácil. Deixa eu botar aqui, ó. Tipo do gráfico, vamos mudar aqui. Deixa eu botar ele aqui em parecido com o de vocês aqui, de coluna. Tá aqui, ó. Então, na verdade, aqui o meu título ele ainda está dentro do... Pronto. Deixa eu deixar parecido com o de vocês. Então, olha só, a área de plotagem agora é essa área aqui, ó. Certo? A área do gráfico é isso aqui tudo. Tá, só que agora ele ficou errado aqui, né? Pronto. Agora ficou mais bonitinho. Que agora ele tá pegando errado ali, linha em coluna, né? Então, tá aí o cara. 3. Ponto de dados ou série de dados. É minha série de dados, tá? O comum aqui, eles chamaram isso aqui de série de dados. Então aqui são minhas séries de dados. Eu tenho 3 séries de dados nesse gráfico. Pessoal, quem gosta do nome certo e bonito aí é a CESP, tá? CESP gosta do nomezinho mais bonitinho.